Eu estou sendo processada por duas grandes instituições financeiras no Brasil, uma pública e uma privada. Essa instituição privada, inclusive, foi uma das maiores doadoras da campanha do Lula. E eles estão me processando, sabe por quê? Porque eu critiquei a venda de COI. Só para vocês entenderem como que funciona o mercado financeiro no Brasil. É permitido vender CRA de empresa falida, vender COI da Ambipar, vender CDB do Banco Master, vender até Fictor. Era permitido. Mas não pode fazer o que eu faço, que é incentivar as pessoas a tirarem o dinheiro do Brasil, a investirem aqui, no maior mercado de capitais do mundo, que é Estados Unidos. Não, aí isso não pode, porque segundo eles, eu sou uma ameaça ao sistema financeiro nacional. Mas enquanto no Brasil eu sou uma potencial criminosa por conta das minhas opiniões polêmicas, aqui nos Estados Unidos eu sou uma profissional de habilidades extraordinárias. Esse é o nome do meu visto. Eu fiz um vídeo completo aqui no canal explicando como foi o meu processo de mudança, como que eu vim parar aqui. Meus amigos, para quem não conhece, essa é a Nanda Guardian. E eu vou ser direto assim com vocês. Eu acompanho a Nanda, a gente segue faz alguns anos, uns 6 anos mais ou menos, né? Desde que ela tinha uns 8 mil seguidores, alguma coisa assim. E se tem uma coisa que sempre foi evidente nela, é que ela nunca teve medo de falar o que ela pensa. Nunca foi de suavizar discurso, nunca foi de agradar ninguém, nem ninguém do sistema, nunca foi de ficar dentro do que é confortável. Ela sempre foi direta, muitas vezes dura, muitas vezes polêmica, e exatamente por isso, inevitavelmente, ela começou a incomodar. E quando alguém começa a incomodar, principalmente em um país como o Brasil, a reação quase nunca é leve. Porque existe algo que pouca gente fala com clareza. O Brasil tem um problema sério com quem desafia estruturas estabelecidas. Não é sobre teoria da conspiração, é sobre cultura institucional, entendem? Aqui, criticar até pode, mas dependendo de quem você critica, do tamanho do interesse que você atinge e da forma como você faz isso, a resposta vem e vem pesada. Segundo o que ela mesma relata, estamos falando de processos, denúncias, vídeos removidos e uma pressão constante. Agora, independentemente dos detalhes jurídicos específicos de cada caso, existe um ponto maior que precisa ser discutido com seriedade. Porque sempre que alguém começa a bater de frente com grandes instituições, a máquina reage com tanta intensidade. Por que com tanta intensidade? Porque o peso da reação aparece muitas vezes desproporcional ao ato de simplesmente falar. Porque existe um jogo de forças, meus amigos. E nesse jogo, grandes instituições financeiras, estruturas estatais e até partes da mídia não operam como agentes neutros. Eles têm interesses, têm poder, têm influência e, principalmente, têm muito a perder quando narrativas começam a deslocar o comportamento das pessoas. Quando alguém passa a incentivar que indivíduos tirem dinheiro de um sistema e levem dinheiro para outro, isso deixa de ser apenas opinião e passa a ser impacto econômico real. E impacto econômico mexe com poder. O problema é que, em um ambiente verdadeiramente livre, ideias deveriam ser combatidas com ideias, não com pressão. Não com intimidação indireta. Não com um ambiente onde o custo de falar se torna alto demais. Compreendem? E é aí que entra uma crítica que precisa ser feita com coragem. O Brasil ainda está longe de ser um país onde a liberdade de expressão é vivida de forma madura e equilibrada. Porque, na prática, ela muitas vezes depende de quem fala, de quem é atingido e de quanto poder está envolvido na equação. Existe também uma seletividade evidente que incomoda. Certos discursos são tolerados, outros são rapidamente enquadrados. Certas críticas são normalizadas, outras geram reação imediata. E isso cria um ambiente confuso, onde as regras não parecem claras. E onde muita gente começa a sentir que existe, sim, um limite invisível que não pode ser ultrapassado sem consequências. E talvez seja exatamente por isso que casos como esse geram tanta repercussão. Porque, no fundo, eles tocam em uma sensação que muita gente já tem, mesmo que não saiba explicar. A de que existe algo desalinhado, algo desequilibrado, algo que faz com que quem desafia certas estruturas acabe pagando um preço mais alto do que deveria. No final das contas, a grande questão não é apenas sobre ela, é sobre o ambiente em que todos nós estamos inseridos. É sobre até onde vai a liberdade de falar, de criticar, de questionar. E a partir de que ponto isso começa a se tornar um problema?
Porque uma sociedade saudável não é aquela onde ninguém é criticado, é aquela onde até as críticas mais duras podem existir sem que isso automaticamente se transforme em um campo de pressão. Enquanto isso não estiver claro, enquanto as regras não forem percebidas como iguais para todos, enquanto a resposta ao discurso for desproporcional ao próprio discurso, casos como esse vão continuar acontecendo. E vão continuar dividindo opiniões, exatamente como você está vendo agora.